Eu vou começar passando uma apresentação, então, para a gente se aproximar um pouquinho mais de questões específicas do desenvolvimento urbano integrado, para que nós as incorporemos com mais força no projeto que a gente está desenvolvendo com a GIZ, com vocês, Fiocruz. Estou saindo de ontem ainda, que a gente teve um evento com o parceiro alemão. Bom, então a gente vai trabalhar aqui, né? A gente está agora no projeto DUI, RRD, cidades, já trazendo a questão do desenvolvimento integrado com enfoque na redução de riscos de desastres, né? Foi a grande chamada que a gente atualizou nesses últimos dias. E trabalhando especificamente, assim, tratando primeiramente do desenvolvimento urbano integrado puro, é importante comentar o seguinte, que ele foi desenvolvido assim, nesse projeto de cooperação com a Alemanha, no âmbito do Cidade Presente, do projeto Cidade Presente, e desde que houve esse desenvolvimento, nós do Ministério das Cidades, em especial da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, estamos incorporando aspectos, sobretudo conceituais, e assim, para fins de prática, do que é o desenvolvimento urbano integrado. Então, assim, como os senhores podem ver no objetivo geral do nosso plano plurianual, a gente está no plano com o programa Cidades Melhores. Esse programa tem o objetivo de reduzir as desigualdades socioterritoriais por meio do desenvolvimento urbano integrado. E como que a gente faz isso? Integrando, né, essa abordagem nas nossas políticas de planejamento, de gestão e de projetos urbanísticos. Se a gente fala um pouquinho mais desse programa Cidades Melhores, a gente tem uma abordagem de 3 objetivos específicos, e aqui no âmbito do termo de execução descentralizada com a Fiocruz, a gente perpassa pelos 3. A gente está tratando de desenvolvimento institucional, de entes federativos, na execução de políticas públicas, desenvolvimento urbano. A gente também está trabalhando com relação a instrumentos de planejamento e gestão urbanos, ou municipais, né, em essência aqui especialmente, relacionados à adaptação de cidades, à mudança do clima, à transformação digital, e em especial a gente dá um destaque ao objetivo específico que nós aqui da área que está mais relacionada com a Fiocruz, trabalha e atua, que é a qualificação de áreas urbanas degradadas e subutilizadas com a infraestrutura e serviços integrados. E esse terceiro objetivo em especial, ele focaliza obras. Então, a gente tem que ter sempre essa perspectiva, assim, de projetos, nessa perspectiva de desenvolvimento urbano integrado e da implementação desses projetos nos territórios. E a gente faz isso no Ministério das Cidades, na nossa secretaria, por meio de uma ação orçamentária, que é 00SY, e por meio do programa ProCidades, que já é um programa de financiamento oneroso. Então, assim, a gente está usando esse grande guarda-chuva do desenvolvimento urbano integrado nas nossas políticas públicas, no que a gente está desenvolvendo desde que teve o desenvolvimento do conceito. E o que é, assim, o que a gente definiu, assim, nesse âmbito de cooperação técnica com o governo alemão, sobre o que a gente entende como desenvolvimento urbano integrado? Trago aqui para os senhores o conceito, vou fazer a leitura dele, e ele é um processo coordenado de articulação de políticas públicas, planos, programas e projetos setoriais nas cidades, de integração multinível e de melhoria do desenho urbano no território, para viabilizar a urbanização inclusiva, resiliente, próspera e sustentável. Eu já comentei que esse conceito foi desenvolvido, né, na cooperação técnica, em especial entre os anos de 2022 e 2023. Essa cooperação também é importante destacar que ela contou com o apoio da consultoria DTM, Urbanismo, e com uma consultoria internacional que é a Supervie. E o que, assim, um pouquinho mais do desenvolvimento urbano integrado? A gente consegue indicar que o desenvolvimento possui 3 atributos de caráter mais geral, e eles são a integração das políticas setoriais, a integração multinível
e a qualificação do desenho urbano. A gente entende que essa abordagem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o que é cada um desse atributo geral. A gente entende que uma abordagem assim promove melhores resultados urbanísticos, racionaliza os recursos que são envolvidos, maximiza os efeitos urbanísticos, sociais e ambientais, e integra as agendas que atuam sobre o território urbano, né? A gente está falando aqui das agendas setoriais, a gente pode falar também das agendas globais de desenvolvimento sustentável. A gente tem, nesse desenho urbano, nesse instrumento propriamente dito, a representação desses interesses, a representação do que é importante que vá para o território, considerando tanto a integração das políticas quanto a integração multinível. Para qualificar um pouquinho mais a questão das políticas setoriais, a integração das políticas de habitação, de transporte, mobilidade, saneamento, meio ambiente, proteção e defesa civil, né, aqui em destaque, desenvolvimento econômico, preservação cultural, dentre outras, transformação digital das cidades também, e que são acompanhados, assim, esse desenvolvimento das políticas setoriais já vem acompanhado, assim, no desenvolvimento do que foi construído, de alguns atributos também, né, assim, atributos mais específicos, que abrangem a garantia de moradia digna, da mobilidade urbana sustentável, do desenvolvimento urbano local, da preservação do patrimônio cultural e histórico, dentre outros também que estão relacionados com as políticas. Quando a gente está tratando da integração multinível, a gente está falando da integração de diversos segmentos da sociedade civil e do governo, integração de diversas esferas de governo, entre municípios, a integração de atores locais que estão envolvidos com o desenvolvimento urbano. Essa integração multinível, representada em atributos, ela faz referência a um processo participativo, a uma articulação institucional vertical, institucional horizontal, ao desenvolvimento econômico local, ao respeito à diversidade de raça, etnia, gênero, idade, cultura, hábitos. E quando a gente está falando do desenho urbano qualificado, né, que é o resultado dessas articulações, a gente considera que são aqueles que proporcionem, né, assim, que gerem espaços, sejam públicos ou privados, de uso coletivo, podem ser construídos, abertos, e que proporcionem, em síntese, o bem viver da população, o tratamento equânime dessa população, a valorização dos pedestres, a coesão social, a acessibilidade para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o conforto ambiental, ampliação de áreas verdes, dentre outros atributos também que qualificam esse desenho urbano para fins de melhoria da qualidade de vida da população que é alcançada com, por exemplo, um projeto urbano específico. E como que a gente viabiliza o desenvolvimento urbano integrado? Tanto por meio assim, de planos e projetos que contemplem alguns requisitos, né? Assim, eles abrangem uma caracterização, desculpem, adequada do território, uma concepção urbanística que demonstra essa qualificação do desenho urbano, né? A gente pode considerar o desenho urbano o principal, aí, um objeto principal nosso, que contém uma estimativa de custos, uma forma de financiamento planejada, que contenha também formas de viabilizar essa própria participação da sociedade, a própria integração das políticas públicas, da integração com outras instâncias de governo e outras instituições envolvidas, que pensem também no pós-ocupação, né, como que vai ser a gestão dos espaços após a sua construção, como que vai ser a manutenção desses espaços. Então, assim, é uma forma de processo, um trabalho de processo que abrange planos e projetos e que demonstra essa preocupação integral com o território, né, na implementação das políticas públicas que ele precisa e na gestão dessa implementação. Trazendo já, assim, para um objeto que é bastante importante para a gente, né, eu destaquei no início que nós temos, a gente faz a gestão de duas iniciativas de financiamento que promovem a implementação de projetos urbanos estruturantes, né? Que a gente denomina de projetos de intervenção urbana integrada. Eles, em síntese, eles estão sempre trabalhando com o território, com o recorte do território. Então, aqui a gente já fala, né, do desenho urbano especificamente,
e na qualificação desse espaço, considerando as suas fortalezas, considerando as suas fragilidades, para a melhoria do mesmo. Considerando a leitura que é feita dos territórios, o certo é que a gente tem que o risco de desastre pode ser uma das condições presentes nos territórios que são objeto da intervenção urbana. Vale destacar, né? A gente está focalizando aqui os projetos, mas a gente sempre considera a ligação com planos e programas mais abrangentes, e que aí a expectativa é que a gente consiga, eu já vou trazendo agora para a parte da redução de risco, fazer essa integração temática com essa abordagem do desenvolvimento urbano integrado. Se a gente fosse perguntar, né, assim, e como que a gente faz essa aproximação? Eu acho que a gente tem uma boa pergunta que pode nos direcionar nos trabalhos, que é a seguinte: em uma abordagem de desenvolvimento urbano integrado, de que maneira o planejamento, a elaboração de programas e execução de projetos e obras urbanos, né, devem incorporar os riscos de desastres geohidrológicos? Como que a gente traz esse componente, né, que a gente vai identificar? A gente identifica nos 12 municípios, né, que apresentaram propostas, como que a gente incorpora isso, como que a gente considera o trabalho do desenvolvimento urbano integrado em um território que tem o risco presente. Então, assim, basicamente, assim, numa simplificação, né, eu acho que imagens sempre ajudam, é a gente colocar, antes de a gente olhar para a redução do risco de desastre, a gente colocar essa lente do desenvolvimento urbano integrado. Para, assim, eu vou ter certo, eu vou ver lá a questão do risco, mas eu tenho que ver, considerando todos esses componentes que são relacionados com o território também. E o nosso grande desafio, aí já trazendo para o TED, né? Assim, a gente tem na meta 2, que é desenvolver e aprimorar as metodologias de planejamento e intervenções urbanas integradas, voltadas para a redução do risco. A gente tem esse desafio de fazer essa identificação, né, desse elemento que é presente, desse atributo que é do território, de tratá-lo numa perspectiva de desenvolvimento urbano integrado e levar para um manual que aí a gente tem, né, assim, conforme está posto no termo de execução centralizada, a gente tem a expectativa de receber uma ferramenta prática para poder apoiar os gestores públicos no desenvolvimento desses projetos especificamente. E aí, naturalmente, a gente vai estar desenvolvendo o que a gente já tem até o momento de desenvolvimento urbano integrado. É como se a gente estivesse aprofundando mais uma camada, uma especificidade do desenvolvimento urbano integrado, com esse olhar especial para a redução de riscos de desastres. Voltando um pouquinho, né, a gente tinha falado da qualificação do desenho urbano. Como que a redução de risco de desastre pode dialogar com os atributos que foram identificados para o desenho urbano? Como que eu relaciono, por exemplo, redução de risco com a forma urbana compacta, densa e segura, que trata da redução dos deslocamentos urbanos, da proteção das pessoas e das edificações, instalação em relação aos eventos extremos? Como que eu aproximo a redução de risco de desastres do trato com os espaços públicos, considerando, né, a sua segurança, a sua acessibilidade, o seu conforto, considerando que também são potenciais espaços para o provimento de medidas de adaptação? Como que eu trabalho a infraestrutura resiliente, a redução das emissões, e por aí vai. O que a gente espera é ver refletido nesses manuais essa articulação, né, esse diálogo da questão do risco com esses elementos que compõem o que a gente construiu de atributos do desenvolvimento urbano integrado. Já tratando um pouquinho mais, né, a gente vai ter a elaboração do manual e depois a gente vai testar e validar esse manual com 6 dos 12 municípios que estão trabalhando, né? Então, a ideia é que, por meio deles, né, assim, olhando especificamente a experiência desses municípios na questão do risco, que a gente complete o olhar, né, que a gente considere também uma perspectiva mais abrangente do desenvolvimento urbano integrado, né? Eu entendo que a gente vai até, por vezes, dar um passinho atrás, né, assim, de olhar só para o risco, a gente vai olhar mais, para a gente poder qualificar o manual que foi desenvolvido, né, assim, para teste, validação
e disseminação mais ampla do que foi construído. As nossas principais referências de desenvolvimento urbano integrado estão nesses dois documentos, no caderno de orientação a projetos de intervenção urbana integrada. Esse caderno saiu no início do ano, ou no final do ano passado, se eu não me engano. Caminhos para planejar cidades integradas foi lançado ontem, no evento que a gente participou, com a GIZ, para encerramento do projeto Cidade Presente. E a gente tem aqui, eu não sei se a gente tem tempo para poder mostrar também um vídeo que foi lançado ontem, que trata um pouquinho mais de desenvolvimento urbano sustentável. Basicamente, a minha apresentação era essa. Se nós vimos que tem o espaço, eu posso compartilhar o vídeo agora, ou se não, eu posso já parar de compartilhar a apresentação para a gente eventualmente conversar um pouquinho mais. E aí eu peço a colaboração dos colegas da equipe também para ajudar a tirar as dúvidas que eventualmente surjam dessa apresentação, que foi, né, assim, de certa forma, sintética, mas que conseguiu perpassar praticamente tudo que a gente tem colocado até hoje nessa construção conceitual de desenvolvimento urbano integrado. Eu acho que é isso, assim, acho que outras questões vão poder ser colocadas também à medida que a gente vai conversando. Obrigada. Obrigada, Luciana. Eu acho que podemos passar o vídeo. Temos tempo, se você quer compartilhar agora e depois a gente faz a... Eu vou passar aqui, então. Ele é rapidinho, acho que são uns 4 minutos. Deixa eu voltar para a apresentação, então. A gente vai compartilhar essa apresentação. Os cadernos, as publicações e o vídeo, eles estão com os links. Deixa eu verificar aqui, eu acho que vai abrir sozinho aqui. Eu vou colocar na... Ainda não está compartilhando, né? Só um minutinho. Está compartilhando? Tá aparecendo o seu último slide. Meu último slide? Então, peraí, eu vou ter que trocar aqui o compartilhamento, porque abriu em uma outra janela. Só um minutinho, por favor. Vou parar de compartilhar. Tem que compartilhar a tela. Tá. Só um minutinho, então. Aqui. Agora sim, certo? Certo, apareceu. Comentem sobre o áudio, por favor. Ainda não está vindo áudio, não, né? E eu vou precisar de algum apoio técnico para eu entender como é que eu passo áudio para vocês ouvirem também. Acima da tela aparece uma barrinha do seu vídeo? Nada. Acho que naquelas 3 bolinhas em cima tem configurações e áudio. Tenta alguma coisa ali. Engraçado que para mim não aparece. Ah, tá, peraí, deixa eu... Aquela compartilhou bolinha de mais. a tela ou a janela? Acho que se for a tela toda, vai o áudio. Foi a tela. Vou tentar de novo, vamos ver. Ah, e tem uma opção que é incluir som na hora de compartilhar. Deixa eu verificar aqui. Você está compartilhando. Microfone. Microfone fecha. Compartilhar. Eu acho que eu já... Tá. Abri aqui. Vamos ver se eu descobri mesmo. Vinícius vai te ajudar. Eu vou ver se você consegue te ajudar. Agora sim? Ainda não. Ainda não. Engraçado que eu compartilhar. O som do sistema de compartilhamento está ativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o link. E aí a gente, se alguém conseguir, por favor, me ajudar. Deixa eu pegar o link aqui.
Às vezes a tecnologia dá de 0 a 0, de 10 a 0 na gente. Minutinho, tá, gente? Resolvendo questões técnicas aqui. Que até o chat do Teams não funciona para mim. Em reunião de canal, somente os membros da equipe têm acesso ao chat. Luciano, Tá. você consegue mandar no Zap? Consigo. Qualquer coisa? Vou mandar. Deixa eu abrir só o WhatsApp web aqui que eu tinha fechado. Parece que... tá. A Michelle também pediu aqui. Eu vou abrir e vou compartilhar. E aí, quem conseguir apoiar nesse compartilhamento... Eu estou compartilhando aqui, eu vou colocar no da Fiocruz também. Prontinho. É fim de tarde em mais um dia de semana como Foi. qualquer outro. No centro da cidade, você embarca em um ônibus confortável e silencioso, que para no ponto com frequência. Pessoas de diversas idades e grupos sociais estão sentadas ao seu redor, voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Pela janela, você vê prédios ocupados por uma vida cultural vibrante. O caminho de retorno ao seu bairro é curto e sem muito trânsito. Chegando lá, você resolve levar as crianças para passear em sua praça favorita. Elas brincam sob a sombra das árvores enquanto você, despreocupado, toma um café. Este deveria ser mais um dia comum em qualquer cidade brasileira, mas, infelizmente, em muitos casos, é um cenário distante da realidade da maioria das pessoas. Acontece que o processo de urbanização brasileira ocorre de forma descoordenada e as desigualdades sociais do país se refletem na ocupação do território. É comum vermos grandes cidades com imóveis a preços cada vez mais caros, obrigando a população mais vulnerável a morar cada vez mais longe de seus locais de trabalho, com acesso precário aos serviços urbanos. A construção em áreas inadequadas, como encostas e regiões suscetíveis a desastres naturais, pode aumentar os riscos e tornar as cidades mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Por exemplo, você sabia que 93% das cidades brasileiras sofreram por algum desastre natural entre 2013 e 2023? Será que existem ferramentas que podem nos ajudar a enfrentar estes problemas? O que podemos fazer para termos cidades mais resilientes, inclusivas, sustentáveis e preparadas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas? O desenvolvimento urbano integrado é uma abordagem que olha para cada território, como um lugar onde muitos aspectos da vida se encontram. Ela leva em conta as múltiplas necessidades do seu bairro, da sua praça, da sua rua. E isso significa implementar conjuntamente diferentes políticas públicas para setores como planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade, proteção do meio ambiente, cultura e lazer. Significa também envolver neste processo todas as pessoas e instituições que podem fazer diferença para esse lugar, por meio da colaboração entre diversos segmentos da sociedade. Mas você pode estar se perguntando: como implementar uma estratégia tão inovadora como esta?
por meio de um projeto urbano integrado, uma ferramenta de intervenção no território que identifica seus desafios e potências sociais, ambientais e econômicas. O objetivo do projeto é encontrar soluções urbanas que usem recursos econômicos de forma mais eficiente e utilizem aquilo que a natureza no local tem a nos oferecer. Soluções como mais arborização e a construção de paradas de ônibus são planejadas em conjunto. As necessidades de segurança pública na região também são pensadas com antecedência. E em quais contextos o desenvolvimento urbano integrado pode ser aplicado? Levando em conta várias experiências ao redor do mundo, existem pelo menos 5 circunstâncias com maior potencial para sua aplicação. Em favelas e comunidades urbanas onde a vulnerabilidade socioambiental é alta. Em áreas estratégicas como zonas industriais e áreas centrais, reabilitando espaços degradados e aproveitando a infraestrutura existente, tornando o centro mais dinâmico, acessível e sustentável. Em novos bairros ou áreas de expansão urbana, na construção de grandes equipamentos e infraestruturas urbanos como parques, aeroportos, espaços culturais, infraestrutura de transporte público coletivo. E em pequenas intervenções urbanas, como ações de urbanismo tático. O desenvolvimento urbano integrado nos desafia a pensar de formas diferentes para construirmos cidades que sejam para todas as pessoas. Vamos usar essa ferramenta poderosa para transformar os espaços urbanos que usamos diariamente em uma cidade integrada, eficiente e sustentável.